Olá, meus queridos alunos do sétimo ano. Hoje a gente vai iniciar aí uma aula sobre bactérias. E a gente não vai mais falar de vírus, porque a gente já finalizou o vírus. Agora a gente vai entrar aí na parte de bactérias, beleza? Então vamos aí iniciar esse assunto. Eu lembro que a gente estudou lá no primeiro dia de aulas, não me lembro agora, acho que foi o segundo, mas a gente estudou bastante coisa relacionada à célula, né? E a gente conheceu apenas dois tipos de célula. A gente conheceu essa célulazinha aqui verde, que é a célula vegetal, tá? E a gente conheceu também essa célulazinha aqui da direita, que é a célula animal. Até aí tudo bem, né? E como vocês sabem, a célula vegetal ela é constituída de parede celular, que é essa parte aqui verdinha, ó, ok? Ela é constituída de membrana plasmática. Ela possui o citoplasma. É porque o citoplasma tá tão imprensadinho aqui, mas o citoplasma é esse espaçozinho aqui, tá? Aqui também é citoplasma, ó. Toda essa parte aqui que eu tô marcando é o citoplasma. Esse espaço todinho aqui, ó, que eu tô pintando, aqui é citoplasma também, aqui é citoplasma, aqui. É porque essa célula, ela tá bem prensadinha, né? As organelas estão bem juntinhas umas das outras. Outra coisa que a gente aprendeu é que célula vegetal tem núcleo, tá? Célula vegetal tem núcleo. A gente aprendeu que também célula vegetal tem vacúolo. Célula vegetal tem cloroplasto. Esses cloroplastos aqui são organelas que fazem fotossíntese. A gente aprendeu que célula vegetal tem mitocôndria. Na verdade, a célula vegetal tem várias organelas, tá? E a gente aprendeu, vamos falar agora de célula animal. Essa aqui é a Gente, desculpa a letra feia, mas é porque é difícil escrever com o mouse. Não é fácil. Então, essa aqui é a célula vegetal. A gente aprendeu, beleza, tá? E a gente aprendeu sobre a que a gente mais fala, né? Célula animal, ok? E o que acontece? Que a célula animal tem praticamente todas as coisas que a célula vegetal tem. A única coisa que a célula animal não tem é parede celular. Ó, ela tem só membrana, citoplasma e núcleo. E no citoplasma ficam o quê? As organelas. Aqui tem a centríola, aqui tem a mitocôndria. Ah, outra coisa que célula animal não tem. Célula animal não tem cloroplasto, tá? Pois célula animal não realiza fotossíntese. Então, gente, foi basicamente isso que a gente aprendeu, né? Revisando todo o assunto. Só que hoje a gente vai aprender sobre um outro tipo de célula, ou seja, a gente aprendeu sobre célula vegetal, a gente aprendeu sobre célula animal e hoje a gente vai aprender uma célula também totalmente diferente dessas duas, né? Então, como são as bactérias? Ok? Então, vamos conceituar bactérias e depois eu explico como que é a célula da bactéria. Então, as bactérias são organismos unicelulares e seu material genético, né, que é o DNA, não está separado do citoplasma por membrana. Já já eu vou explicar essa parte. Acalme o coraçãozinho de vocês. Como nas células animais, que foi o que a gente acabou de estudar, e células vegetais, que no caso são as células das plantas. O que ele quis dizer com isso? O que ele quis dizer é que o material genético ele está organizado dentro de um núcleo. Tá vendo? Ó, célula vegetal tem núcleo e célula animal tem núcleo. Até aí tudo bem.
Essas duas células têm núcleo, a única diferença é que a vegetal tem parede celular, tem cloroplasto, né? Tem um vacúolo grande. A célula animal, gente, ela não tem parede celular, tá? Ela só tem membrana, citoplasma e tem um núcleozinho protegendo o DNA. Então, gente, o que acontece com relação às bactérias? Bactérias, elas não têm núcleo, elas não possuem núcleo, tá? Isso quer dizer que se elas não possuem núcleo, elas são chamadas de procariontes ou procariotos. Tá, a senhora falou que a bactéria não tem núcleo, que ela é chamada de procarionte, mas e a célula vegetal e animal são chamadas de quê? São chamadas de eu acho que eu expliquei isso para vocês. Eu acho não, tenho certeza. As células vegetal e animal, como elas têm núcleo, elas são chamadas de eucariontes, tá? Por que eucariontes? Eucarionte vem de verdadeiro, tá? Ou seja, verdadeira carioteca. Carioteca é a mesma coisa que núcleo, tá? E os procariotos não têm núcleo, tá? Eles não têm carioteca, ok? Então, a gente chama aí, no caso, essas células de procariontes ou procarióticas ou procariotos, beleza? As que têm núcleo a gente chama de eucarionte. E as que têm núcleo foi essas aqui que eu mostrei para vocês. A vegetal e animal, tá? Vegetal, animal, mas também existem outras que são eucariontes, como os protozoários. Os protozoários também têm núcleo, as amebas têm núcleo. Mas isso é um assunto que a gente vai discutir lá quando a gente for falar de protozoário. Agora a gente está falando de bactéria, tá? Então, gente, vamos tentar entender aí um pouquinho sobre as bactérias e depois a gente fala da célula da bactéria. Então, ao redor da membrana da célula há um envoltório que protege a bactéria. Esse envoltório é chamado de parede celular, tá? Aí existe uma semelhança entre as bactérias e as células das plantas. As bactérias têm parede celular e a célula vegetal também tem parede celular, tá? Então, algumas bactérias também apresentam os flagelos. O que são flagelos? Flagelo são essas estruturas aqui, ó. Vocês estão vendo? Parece cabelinho aqui? Pois é. Aqui, olha o flagelo aqui se movimentando, tá? Para que serve o flagelo? Simples. É a mesma função do flagelo do espermatozoide. Serve para locomover as bactérias. As bactérias, elas conseguem se locomover por causa dos flagelos. Tá vendo aqui, ó? Essa bactéria está se mexendo, está se locomovendo. Por exemplo, num ambiente que tenha líquido, água, ela se locomove através do flagelo, tá? Então, vamos continuar aí nossa aula. Então, né? Aqui nós temos um exemplo aí, ó, de uma hemácia, né? Isso aqui, gente, é uma célula. Essa parte grandona aqui é uma célula, tá? Isso aqui, gente, essa parte verdinha aqui é fezes, tá? Ou seja, a pessoa que coletou essa célula aqui coletou essa hemácia aí de uma pessoa que estava tendo sangramento nas fezes, certo? E aqui, ó, você pode perceber que ao redor da hemácia, né, tem uma bactériazinha bem aqui, tem outra aqui, tem uma bem aqui, ó, são várias bactérias. Aqui tem outra. E essas bactérias são bactérias que ficam dentro do nosso intestino grosso, ali junto com as nossas fezes, tá? Ok? Então, vou mostrar aqui para vocês rapidinho uma animação. Só um momentinho, que o computador é lento. Tô tentando tirar aqui o laser. Ó, aqui nós temos
bactéria. Olha ela se mexendo com os flagelos. Ela utiliza o flagelo como se fosse um peixinho nadando. Essa coisinha aí, gente, branca, adivinha o que é essa célulazinha branca aí que tá comendo aí as bactérias? Olha a bactéria fugindo da célulazinha branca. Que célula branca é essa? Essa célula branca é o nosso leucócito. Só que esse tipo de leucócito aí é um macrófago. E o macrófago, ele tem função de comer as bactérias, tá? Vou repetir novamente. Ó, a bactéria se locomove através dos flagelos. Aí o macrófago vem, ó, e come, ou seja, fagocita, a gente não fala comer, né? Comer é uma forma vulgar e fagocita as bactérias. Ele vai comendo as bactérias, ok? Então, é assim que o nosso corpo se defende também, tá? Ó, tá aqui a célula da bactéria. Olha como ela é. Ela é diferente das células que a gente estudou, né? A célula vegetal e a célula animal, as duas células eucarióticas. Então, gente, como é que é, na verdade, uma célula vegetal? Uma célula vegetal ela é constituída de parede celular, apesar de estar tudo explicadinho aí, eu gosto de ficar desenhando. Parede celular aqui, tá? A membrana celular ou membrana plasmática é essa verdinha bem aqui, ó, tá? Tem a laranjinha aqui. Outra coisa, além da parede celular, a bactéria pode ter uma cápsula, ou seja, ela tem 3 camadas. Ela tem a cápsula, ela tem a parede celular e ela tem a membrana plasmática, ou seja, ela tem muita coisa para proteger ela, né? Então deve ser muito difícil de matar uma bactéria. E isso a gente vai ver nos estudos mais adiante. Aí, bem aqui tem o pile, que são essas estruturazinhas aqui. Eu vou explicar para vocês para que serve esse pile, tá? Nós temos aqui o citoplasma. Ó, ela tem citoplasma igual às células que a gente estudou, tá? Aqui o flagelo, eu já expliquei a função do flagelo, beleza? Ela tem plasmídio. Eu vou explicar para vocês o que é plasmídio. Plasmídio é um DNAzinho da bactéria que serve para exercer uma coisa importantíssima que eu vou explicar para vocês quando eu falar de conjugação, tá? E a bactéria também possui aqui o DNA, ó, que é tudo isso aqui. O DNA aqui. Ah, professora, mas isso aí não é o núcleo? Não, tá? Isso aqui é um nucleóide, é como se fosse um DNA solto aqui no citoplasma, ou seja, a bactéria ela não tem núcleo, tá? Células procarióticas não possuem núcleo, ok? Célula procariótica só tem 3 camadas, que é cápsula, parede celular e membrana plasmática e citoplasma. E o DNA fica aqui disperso no citoplasma, tá? Ok? Beleza? Então, outra coisa que bactéria tem é ribossomo, tá? Ela tem um monte de bolinha aqui que eu representei, que são ribossomos. Porém, contudo, entretanto, ela só tem o ribossomo, ela não tem as outras organelas, ela não tem mitocôndria, tá? Ela não tem cloroplasto, ela não tem complexo de Golgi, ela não tem retículo endoplasmático. Essas coisinhas que eu tô falando são organelas, ela não tem um monte de organela como as outras células que a gente estudou ainda agora. Ela só tem uma organela, e essa organela é chamada de ribossomo, tá? Pessoal, a gente vai deixar nossa aulinha aqui, beleza? A gente vai continuar a nossa aula a partir daqui desse desenho. E aí a gente continua conversando sobre essa nossa aula no Meet, tá? Então, eu vou descartar aqui as anotações e a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço para vocês e qualquer dúvida, entre em contato comigo.